Eu acho que eu não compartilhei com vocês ainda o slide. Estou com um delay aqui, né? E eu vou tentar pôr tudo hoje à tarde, o dessa semana. E estou lendo aqui o chat, desculpa. E o da semana que vem. Deixa eu responder. Eu não quis ir na faculdade assinar o termo porque eu optei por fazer online. Posso ir outro dia assinar o termo? Esse negócio da assinatura do termo está um uó. Então, tem um termo que você opta por não fazer o presencial e que tem que assinar em loco, né? Que tem que ir até a faculdade. A gente está brigando para que isso possa ser online, para que vocês possam assinar e mandar isso digitalizado. Se você não quer ir à faculdade porque você está com medo de se contaminar e a Unip endossa isso, não faz muito sentido, né? Então, vai ser uma condução por campo. Elisângela, quem que perguntou? Débora, você é chácara ou você é Anchieta? Anchieta, Pro. Então, é melhor você conversar direto com a sua xará. Ô, Tá Débora, Beleza. o que a Débora passou pra gente por enquanto é que o termo nós temos que ir todo mundo no dia 20 de outubro para assinatura. Só não precisa ir quem está com problema de saúde, alguma coisa, mediante comprovação de atestado, que tem que ser enviado para a faculdade antecipado. Mas o nosso está marcado no dia 20 de outubro, às 8 horas da manhã. Bianca, depois a gente conversa, tá? Em particular. Entendeu? Vamos lá. Saúde do idoso. Doenças crônico-degenerativas. Hoje a gente vai falar sobre Alzheimer e Parkinson. Vou me deter aqui um pouquinho nesse slide, que a gente tem duas figuras, né? Uma delas se esvaindo, se desmanchando, que é a sensação narrada pelos pacientes com as doenças cognitivas degenerativas. Ele vai perdendo conteúdo, ele já não sabe mais quem ele é, ele não sabe quem são as pessoas à sua volta. E um relato muito comum é dizer, eu estou procurando, eu sinto falta de alguém ou de alguma coisa que eu não sei o que é. Naquele filme Longe dela, que eu já falei algumas vezes, tem uma hora que ela fala justamente isso. Ela diz, eu sinto falta, eu sinto saudades de alguma coisa que eu não sei aonde está ou o quê. Porque você não consegue mais identificar. Então, é como se eu sentisse saudades de uma pessoa que eu não lembro da existência. Eu não lembro mais dos meus filhos e eu digo, nossa, eu sinto uma falta de alguém que eu não sei quem é. Eu sinto falta dos meus filhos, mas que eu não os reconheço mais. Então, ele demonstra bem essa figura do esvaziamento e da diminuição da troca entre as pessoas. As grandes síndromes geriátricas que a gente falou na aula passada, entre elas a insuficiência cerebral ou insuficiência cognitiva, que tem o caso do delírio e das demências. Então, a gente vai falar das demências. Demência é uma síndrome clínica caracterizada pelo comprometimento progressivo de múltiplas funções cognitivas. Então, todo o processo cognitivo, tudo aquilo que a gente avaliou pelo Mini-Mental, incluindo memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem e julgamento. Aqui, então, funções cognitivas, memória. Para eu ter memória, eu preciso de atenção. Se eu não consigo fixar a atenção, eu não consigo fixar memória. Se eu não consigo fixar atenção, eu não fixo aprendizado. E aí tem aquela memória que já ficou do passado, quando lá no passado eu conseguia fixar a atenção. Então, eu vou perdendo também aquela memória que estava fixada. Vou diminuindo a minha capacidade de aprendizado, de fixação de novas informações, de novas demandas. O meu pensamento vai ficando comprometido, a minha linha de pensamento, o meu processo cognitivo, a minha lógica. Orientação, tempo e espaço, né? Não consigo me orientar quanto a que dia é hoje e aonde eu estou.
compreensão de vários processos, né? Compreensão dos processos cognitivos todos. A questão do cálculo, não consigo fazer uma conta adequadamente. Linguagem, a fala, a interpretação, a leitura, a escrita estão prejudicadas, que são os critérios de linguagem. E julgamento do que é certo ou errado, ou do que é conveniente, que também está equivocado. Por exemplo, o meu avô, por parte de mãe, era um homem grande, íntegro, forte, sempre uma voz marcante. Era um homem muito acolhedor, carinhoso, afetivo, mas era um homem que mandava na casa, que a última resposta é dele, quem decide é ele. Ok. Ele começou com um quadro de alteração de comportamento. Então, apresentou algumas quedas e não falava, porque ele saía sozinho. E o meu filho tinha menos de 1 ano de idade, e eu fui até a casa deles fazer uma visita, e ele estava no carrinho, ele disse assim, vou com ele na cozinha mostrar uma coisa. Tá bom. Pegou o carrinho, e eu fui para conversar com o meu avô de alguma coisa, e o meu avô estava com um facão grandão, colocando na mão daquela criança com menos de 1 ano, e eu falei, o que o senhor está fazendo? Ele disse, eu estou ensinando para ele que isso é perigoso, porque ele pode pegar no cabo do facão, mas ele não pode pegar na lâmina. E aí eu tirei o facão e digo, acho que não convém e tal, e aquilo ficou meio estranho, né? Então, ele perdeu esta capacidade de julgamento, que não era adequado um facão para uma criança de menos de 1 ano de idade. Um tempo depois, cerca de 1 mês depois, esse mesmo meu avô acordou, estava bem num dia, no dia seguinte ele acorda extremamente agressivo, querendo bater na minha avó. Isso nunca tinha acontecido. Minha avó era magrinha, pequenininha, baixinha, achando que ela tinha feito, nem lembro o quê, querendo andar nu pela casa, e eles moravam, ele, a minha avó e a minha tia, e elas não conseguiam contê-lo, e ele é então institucionalizado por segurança dele e delas. E na institucionalização, ele é conduzido para essa instituição de longa permanência, que foi escolhida a dedo pela família, pelos filhos. Então, ele era uma pessoa de mais de 80 anos, os filhos tinham lá entre 50 e 60 anos, e vão acompanhá-lo, e no momento da internação, o médico pergunta, seu fulano, o senhor reconhece essas pessoas que estão do seu lado? E ele olha para os dois, era um cara super família, família acima de tudo. Ele olha para os dois e ele diz, eu sei que eu deveria saber quem eles são, mas eu não sei. E aí ele começa a chorar. Então, chorar não combinava com ele, o não reconhecer a família em hipótese alguma combinava com ele, e ele perde esta memória, ele perde o julgamento e ele vai ter outras complicações. O comprometimento dessas funções cognitivas é usualmente acompanhado e, às vezes, antecedido de alterações psicológicas do comportamento da personalidade. Ele muda. Se ele é calminho, ele fica agitadinho. Se ele é agitadinho, ele fica calminho. Se ele nunca foi agressivo, ele começa a ser. Se ele nunca falou palavrão, começa a falar. Se ele tinha uma questão com a sexualidade muito, muito presente, isso também muda. Então, são alterações que vão dando sinais. E aí, assim como foi o negócio do facão com meu avô, aquilo fica, mas você não valoriza muito. Você diz, eu vou ficar atento. Mas você não percebe as outras questões, mesmo porque, no caso do meu avô, ele omitia, né? Então, ele caiu na rua subindo no ônibus e não contou para ninguém. E aí ninguém viu, né? Ninguém percebeu, até que ele tem uma dor intensa, não consegue andar. É porque eu caí. Caiu quando? Tem uns 15 dias. Né? Então, é difícil de você acessar e da pessoa reconhecer esse processo de limitação. A idade avançada é o maior fator de risco. Então, entre as demências, no caso da demência senil, está relacionado com a idade. 1% na faixa etária de 60 a 65 anos
aumentando nessa faixa dobrando dos 5 anos, a cada 5 anos. Quando chega lá em 80 anos de idade, até 50% das pessoas já tem esse quadro, né? Pode ter um quadro de demência instituído. No Brasil, entre os diagnósticos mais frequentes de demência, a gente vai ter mais de 50% de Alzheimer. Então, normalmente, quando a gente fala num quadro de demência senil ou de demência entre os idosos, a gente diz, é Alzheimer. Por quê? A grande maioria é Alzheimer. Aí a gente vai ter a demência vascular, já falo dela, com 9%, e Alzheimer associado à vascular, 14%. Então, de novo, Alzheimer, 54 com 14, eu tenho 68%. Então, eu tenho quase 70% dos quadros de demência relacionados ao Alzheimer. A demência vascular, ela é um processo isquêmico encefálico. Então, eu posso ter desde um trombo causando uma pequena embolia, uma obstrução, e a vascularização não chega naquele local de memória, de julgamento, de linguagem, enfim, o local isquêmico que teve, até que se forme uma ativação da vascularização colateral e recupere aquela condição. Eu posso ter o rompimento, um aneurisma, um rompimento deste vaso, que deixa de irrigar aquela localidade e que volta a ser suprida pela vascularização colateral. Numa condição ou outra, esse processo isquêmico, ele distancia do funcionamento normal. Vou lá trazer a família de novo. Um tio meu morava no interior de São Paulo, ele tinha uma atividade religiosa, ele saiu à noite, fez lá a palestra dele, aí ele vai para casa, tenta abrir a porta, não consegue, a chave não dá certo. E aí ele insistindo, alguém abre a porta, ele reconhece uma pessoa conhecida lá da cidade. Você está na minha casa? Não, você vendeu essa casa para mim há 3 anos. E eu vendi essa casa? Então onde eu moro agora? E aí ela convida ele para entrar, chama o filho, porque era no interior, todo mundo conhece todo mundo. O filho vai buscar, leva ele para casa. No dia seguinte ele acorda e ele diz, não consigo lembrar como eu vim parar aqui. Não consigo lembrar de ter vindo para casa, de ter colocado o pijama, não sei onde está o carro, que não está na garagem. E aí dizem, ontem o senhor fez isso. Nossa, aí eu fui lá, mas a gente vendeu essa casa. Tal. Então, ele teve um processo isquêmico de perda de memória de menos de 12 horas. Né? E aí ele foi fazer uma série de exames e descobriu uma obstrução de carótida, fez lá o tratamento para fazer essa desobstrução, essa alteração, e melhorou o fluxo sanguíneo. Um outro caso da minha sogra, que também teve um processo isquêmico, andando na rua, ela olha para a moça que estava do lado dela, que trabalhava na casa deles há 50 anos, e ela não reconhece a moça. Socorro, estou sendo assaltada, essa pessoa está querendo me roubar, me agredir, me sequestrar. Vai parar na delegacia, a filha vai até lá, esclarece tudo. E essa demência dela, esse quadro de esquecimento, durou 6 meses. Então, por 6 meses, não conseguia cozinhar, não conseguia sair de casa porque não conseguia voltar, não tomava os remédios sozinhas, não podia ser deixada sozinha. Ela ficou com um quadro de aproximadamente 6 meses, que foi também uma demência vascular e que hoje está dentro da normalidade, né? Tem um comportamento normal. Então, tem aqui 2 casos de demência vascular, os 2 reversíveis. Quando ele é associado ao Alzheimer, aí não tem como ser reversível. Quais são, então, os tipos de demência que podem ocorrer? As degenerativas, aquelas em que o sistema nervoso, que os processos encefálicos vão sendo diminuídos, reduzidos e ausentes. Doença de Alzheimer, que tem evolução, não tem como bloquear a evolução ou cura. Degeneração lobar frontotemporal, então a região frontal e temporal. Vocês falaram para eu assistir aquela minissérie Hatchet, da enfermeira do hospital psiquiátrico, a Mildred Hatchet, não foram vocês, foi o pessoal
saúde mental. Não sei se vocês estão acompanhando ou se vocês já assistiram essa minissérie. Ela é uma pretensa enfermeira, parece que é enfermeira, não cheguei no final, que vai trabalhar num hospital psiquiátrico. É interessante. É muito louco, né? Muito louco. Mas, ok. E eles fazem alguns procedimentos de intervenção na região frontal para mudança de comportamento, para diminuição de alguns comportamentos mesmo, algumas obsessões, e é um procedimento bem grotesco. Bom, então, por exemplo, a degeneração frontotemporal, ela tem mudança de comportamento. A demência semântica relacionada à fala e aos processos, né, organizativos, uma demência frontotemporal, novamente, associada a uma afasia, a uma dificuldade de fala. A demência associada à doença de Parkinson, então, já tem um processo alterado por conta do Parkinson, associa aqui um quadro de demência. Demência pelos corpúsculos de Levy, que são umas estruturas encefálicas, paralisia supranuclear progressiva, também uma alteração encefálica, e as não degenerativas, que são as vasculares, que são normalmente isquêmicas, que pode ser isquêmica porque você teve uma obstrução ou porque teve um rompimento de um vaso. O que pode causar as demências? Então, além das condições patológicas, tem algumas alterações bioquímicas ou infecciosas que podem causar o quadro de demência. Então, antes de você dar o diagnóstico, isto é um Alzheimer ou isto é uma demência de tal modalidade, você faz uma avaliação. Esse paciente faz uso de álcool com frequência, pode ser uma intoxicação alcoólica. Vou avaliar a vitamina B12, como é que está a B12 no organismo, porque hoje a relação da hipovitaminose B12 com processos de lentificação cognitiva, dores articulares, dores musculares, eles estão diretamente relacionados. Encefalopatia hepática, uma insuficiência hepática levando a uma toxemia, vamos avaliar a função hepática. Uma encefalopatia urêmica, uma insuficiência renal, uma nefropatia, levando a uma intoxicação. Hipotiroidismo, então, lentificação do trabalho da tiroide. Distúrbios do sódio, cálcio e glicose, normalmente diminuídos, né, levando a alterações de processos, uma hipoglicemia que causa quadros de confusão. E se está fazendo uso de alguma medicação que possa levar a uma alteração de comportamento, ou associada uma com a outra, possa levar a esse quadro. Tem aqui o Rubens dizendo o seguinte: meu avô teve diagnóstico de demência associado a um quadro de pneumonia e ao câncer. Então, eu não entendi, o Rubens, ele tinha a demência, o câncer e a pneumonia, ou não, foi uma demência transitória por conta do processo infeccioso, é isso? E do câncer. Isso, então foi uma demência transitória, um processo vascular transitório, especialmente relacionado à pneumonia, que tem aqui, então, as doenças infecciosas que podem levar a este quadro. A minha avó tinha infecção urinária de repetição e ela chegou a ser internada algumas vezes para antibiótico terapia e ela ficava com um quadro confusional. Então, não era uma demência, era uma confusão que ela desenvolvia. Você ia visitá-la no hospital, ela falava assim para minha tia, passa um cafezinho para ela, como se ela estivesse em casa, ela não reconhecia que estava na estrutura hospitalar. As causas infecciosas podem levar a essas mudanças de comportamento, por exemplo, HIV, infecção pelo HIV, a AIDS, mudança de comportamento, mudança de dificuldade de compreensão do que é real ou não. E uma síndrome pós-encefalite. Então, um paciente que teve um quadro de encefalite tem um processo inflamatório. Espiroquetas, como neurosífilis, né? A sífilis terciária,
A sífilis ela vai apresentar 3 níveis. O primário, a primeira manifestação da infecção, que é um quadro gripal, uma febre, uma indisposição que pode passar despercebida. Na fase secundária, ela começa a apresentar exantemas, especialmente na palma das mãos, planta dos pés e generalizada no corpo, que é quando costuma haver o diagnóstico e ela é de fácil tratamento. Já na fase terciária, quando a gente tem a neurosífilis, que ela comete o sistema nervoso, aí já não tem mais tratamento ou cura. A doença de Lyme, daquela estrutura encefálica que tem relacionado a um processo infeccioso, e a doença por um prion, que é a menor partícula infecciosa, né, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, ou doença da vaca louca. Isso, a coisa de 25, 30 anos, teve uma grande manifestação, especialmente na Inglaterra. É uma doença transmitida através da carne da vaca, por mutações genéticas, por alimentação equivocada do gado. E ela leva a uma mudança de comportamento, a uma infecção encefálica que costuma evoluir para óbito. Parece, aparentemente, que está controlada. Causas estruturais como a hidrocefalia, um hematoma subdural e neoplasias cerebrais, que são as alterações que possam levar à alteração do funcionamento encefálico. Algumas demências podem ser evitadas, eu não digo que possam ser evitadas, mas elas podem ser revertidas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, nos casos infecciosos, você tratando a infecção, você deixa de apresentar aquele quadro de demência, né? Ou melhorando a vascularização. Então, por que desses controles? Vão verificar como é que está, se você tem obstrução de carótida, porque leva a processos isquêmicos. Na doença de Alzheimer propriamente, ela é considerada um importante problema de saúde pública em todo o mundo, devido à sua prevalência entre idosos associada à mortalidade, incapacidade e altos custos gerados para o sistema de saúde. Não só gerados para o sistema de saúde, mas para as famílias dos portadores de Alzheimer. O que vai acontecer? Aquele idoso que tinha uma vida, ele morava sozinho, ele tinha autonomia, ele cuidava da própria vida, ele começa a apresentar um quadro de Alzheimer, e é um quadro irreversível. Ele tende a uma piora, então vira um problema social, como esse idoso vai se manter, se ele tem alguém que ajuda a cuidar dele, se ele tem alguém que possa se responsabilizar por ele, financeiramente os custos que isso envolve, e o que é em termos sociais, né? É menos uma pessoa íntegra, é mais uma pessoa precisando de auxílio e de manutenção. E vai evoluir para óbito, e pode não ser rápido, ele pode levar 20 anos de evolução da doença, cada vez mais exigindo um acompanhamento. Até o presente, os fatores de risco bem relacionados para a doença são idade avançada. A gente tem alguns poucos relatos de pessoas mais novas, é o caso, por exemplo, do filme Para Sempre Alice. Ela é uma estudiosa de 50 anos de idade, é uma história real, é uma estudiosa de 50 anos de idade que apresenta essa síndrome, né, a doença de Alzheimer, e ela evolui para óbito rapidamente. Então, é uma pessoa que tinha pós-doutorado, extremamente estudiosa, fazia palestras, era inteligentíssima, ela desenvolve o Alzheimer e evolui para óbito. História familiar positiva, então já se sabe do componente hereditário, genético. Os filhos de portadores de Alzheimer, netos, eles tendem a desenvolver a doença. Portadores da síndrome de Down também têm mais predisposição. Baixo nível educacional, que hoje se questiona um pouco, porque mesmo você não tendo escolaridade, você pode ser cognitivamente mais ativo ainda. Então, você tem potenciais de desenvolver os seus processos cognitivos. Então, aqui a gente fala em escolaridade. E o gênero feminino tem maior propensão do que o gênero masculino. A doença se inicia frequentemente depois dos 60 anos de idade
e evolui de uma forma gradual. A gente vai ver que ela passa por algumas fases, levando de 8 a 12 anos, mas pode chegar a mais de 20 anos, embora existe grande variabilidade na evolução e progressão desta doença. Vai depender muito da qualidade de vida e do diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Tem uma figurinha aqui mostrando um encéfalo e as regiões atingidas. Então, na região temporal, a memória; na região frontal, inteligência, julgamento, comportamento; e depois, na região temporal ainda, a questão da linguagem. Então, são as áreas mais afetadas, né? Normalmente, começa com a memória, depois julgamento e, por fim, a linguagem. A pessoa não consegue mais se comunicar. Dentro do quadro de evolução, a gente vai ter no quadro inicial uma demência leve, que é a fase inicial, duração de 2 a 3 anos. Um comprometimento desta memória é proeminente, associado à desorientação progressiva no tempo, espaço, alteração de linguagem e dificuldade de resolver problemas complexos. Então, ele começa com um quadro de esquecimento, ou com um quadro de perdas cognitivas ou de desorientação, e aí é quando a gente consegue fazer o diagnóstico mais preciso da doença de Alzheimer. Esse processo tende a ir evoluindo com cada vez mais perda de memória, mais dificuldade de fala, mais mudança de comportamento, que pode começar com ansiedade, irritabilidade, retraimento. Então, muitas vezes, aquela pessoa que sempre foi tranquila, muito educada, muito sociável, ela começa a ter um quadro de ansiedade, de irritação: não quero mais encontrar ninguém, não quero falar com ninguém, eu fico retraído. E mais raramente ideias delirantes, isso é muito raro acontecer. O esclarecimento desses sintomas para os familiares desse idoso é fundamental para que ocorra uma aceitação e uma mudança na rotina, porque certamente vai mudar a rotina desse idoso e da família. Algumas situações de constrangimento que vão existir, da postura, da fala, dessa agressão, da perda de noção do entorno, e que vão levar a essa alteração de comportamento cada vez mais intensa, mudando ali também toda a questão do entorno. Então, a família orientada, às vezes você tem vizinhos que são muito próximos, amigos, é importante que eles saibam o que está acontecendo, para entender, ajudar muitas vezes aquele idoso que sai sem que ninguém perceba, ou que começa a manifestar alguma alteração de comportamento. O vizinho, é preciso que ele seja informado para auxiliar e entender, compreender melhor. A minha outra avó, por parte de pai, era uma italiana, briguenta, mal-humorada, brava, e ela desenvolveu uma demência senil depois que o meu avô faleceu. E eles moraram por mais de 50 anos na mesma casa com o mesmo casal vizinho. Então, eles se conheciam há mais de 50 anos. E nesse quadro de demência, ela pegava um caixote, um banquinho, subia no muro e xingava de todos os palavrões que vocês possam imaginar o vizinho. Então, o vizinho conhecia, o vizinho sabia que não era o comportamento normal dela, e era conversado, né, do que estava acontecendo, mas se não conhecesse, era uma situação um tanto constrangedora, aquela mulher pendurada no muro xingando o vizinho. Então, é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo para superar essas situações de exposição. Uma figura mostrando o que acontece quando a gente tem estimulação nervosa. Junto com o estímulo nervoso, a gente vai produzindo a tal proteína. Essa tal proteína, ela pode ir despregando e ela vai virando como se fosse um lixo, uma substância que não tem utilização e que vai ficando no encéfalo. E elas vão se aderindo daquelas vários processos de estresse cognitivo, elas vão se aproximando e formando as placas amiloides. Essas placas
São estruturas enrijecidas que vão alterando o encéfalo, como que calcificando, inutilizando. Ela não forma uma isquemia, uma necrose, né? Ela simplesmente deixa de agir aquela área, elas vão tendo áreas de calcificação. Então, pelas proteínas tau, que se juntam formando as placas amiloides, que vão interagir no encéfalo, obstruindo, inutilizando áreas. A gente vai ter aqui um encéfalo normal, preservado, e um encéfalo com Alzheimer, mostrando a diminuição da massa encefálica e o aumento dessas lojas, dos vestíbulos, das áreas abertas do encéfalo. Então, tudo área cognitiva de ação, de respostas ao meio que a gente deixa de ter. Na fase secundária, então eu saí da fase primária, que foi aquela fase com as primeiras manifestações, no momento que eu tenho o diagnóstico, e nós vamos para uma fase intermediária que pode levar até 10 anos. É quando aparecem os 4 As. Então, a gente já tinha falado dos 7 Is, que eram as grandes síndromes geriátricas, as instabilidades, as insuficiências e incapacidades, e agora são 4 As relacionados à doença de Alzheimer, caracterizado pela deterioração da memória, mais acentuada pelo aparecimento de alterações focais como afasia, não consegue falar, não consegue se comunicar. Apraxia, a movimentação está descoordenada, não tem processos para fazer uma higiene pessoal, para pentear o cabelo, para pegar em alguns instrumentais. Agnosia, não consigo mais nominar os objetos, eu não lembro a função desses objetos. E amnésia, a perda de memória. Então, os 4 A são afasia, apraxia, agnosia e amnésia. Tem ainda as alterações visoespaciais e visoconstrutivas. Eu não sei aonde eu estou. Eu saio no corredor e eu não lembro qual é a porta do banheiro. Então, o visoespacial não é só na rua. É eu olhar um armário e não saber onde está guardado, de repente, determinado objeto que eu sempre guardei. Né? Eu fico pensando que eu quero uma colher e eu vou procurar no armário dos copos. Entendeu? Então, o visoespacial e o visoconstrutivo relacionado a essa utilidade. Então, eu procurar a colher no armário dos pratos é na construção do processo, do procedimento que eu tenha para realizar. Os sintomas psicológicos e comportamentais, como, por exemplo, agitação, agressividade, perambulação, distúrbios de sono e outros, são mais comuns a partir dessa fase. Então, aqui, aquela agitação, aquele movimento contínuo, repetido, a frase repetida inúmeras vezes, vai acontecer aqui. Distúrbio de sono, normalmente ele não dorme à noite, ele pode ter alguns episódios de sono ao longo do dia. Na fase mais avançada, de 8 a 12 anos, todas as funções cognitivas estão alteradas e a perda total da capacidade de execução de todas as atividades de vida diária. É aquele paciente que fica acamado, que depende de todo mundo para higiene oral, para alimentação, para atividade bancária, para medicação, para tudo. Ele está deitado, ele às vezes tem um olhar catatônico, ele não consegue mais se comunicar, seja ele pela fala, pelo gestual, pelo olhar, é absolutamente ausente de todas as comunicações. Isso é na fase final, que pode levar de 8 a 12 anos. Então, você imagina você ter um familiar absolutamente acamado, em que você não reconhece nele nada daquelas características, como sendo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, aquele parente que teve uma participação ativa na sua vida e agora está num quadro degenerativo severo. Um quadro comparatório das fases do Alzheimer. Então, na fase inicial, o lapso de memória recente, não consigo lembrar um nome, um número, alguma coisa menos significativa.
Mudança de comportamento, aquele que era introvertido começa a ficar falante, o que era falante acaba ficando retraído. Senso de direção comprometido, eu me perco com alguma facilidade. A atitude pode ser mais agressiva do que normal, respondendo com maior rispidez do que o normal, sem nenhuma justificativa. Dificuldade para fixar as novas informações, e ele é teimoso, insiste em dizer que não tem nada acontecendo, que está tudo normal, que é característico da idade. Na fase intermediária, a perda de memória de uma forma mais intensa, eu praticamente não me lembro de muita coisa, de muita gente, vou ficando nos eventos mais tardios, né? mais antigos. Repetição infinita das informações, aquele movimento falando a mesma frase o tempo todo, um estranhamento em relação à casa, ao local, não é aqui, eu nunca vim, essa casa não é a minha. Alternância de momentos de lucidez e confusão, que é uma condição muito desgastante no Alzheimer, porque é aquele momento que ele, tendo a lucidez, ele diz, nossa, o que foi que eu fiz, né? Eu lembro de ter agredido alguém, ou eu lembro de ter falado, ou de ter ignorado. Isso realmente aconteceu? Tem um filme bonitinho, que é O Diário de uma Paixão. Acredito que muitos de vocês já assistiram. É um casal de idoso que está institucionalizado, né? São dois idosos, e ele contando a história da vida dele para ela, do romance, da esposa, e ela tem alguns períodos de lucidez seguidos da perda da memória. É muito, muito bonitinho, é triste o final, triste, mas ok, tudo bem, não vai acabar com o seu dia. É um filminho leve para ser assistido. Cadê a alternância de confusão e momento de memória? No Longe Dela também isso acontece. E aí alguma coisa que é muito falada no Longe Dela e que a gente percebe muito nos pacientes que a gente cuida normalmente, não me força, não exija que eu lembre de alguma coisa que eu não vou lembrar, porque isso só reforça que eu esqueci. Então, quando você diz assim, a pessoa diz, quando é mesmo o aniversário do fulano? Você diz, pô, de novo? Acabei de te falar que o aniversário do fulano é depois de amanhã? Se eu lembrasse, eu não estava perguntando de novo. E o fato de eu esquecer me desagrada também. De eu esquecer a data, de eu esquecer que eu te perguntei. Então, esse processo de educação contínuo, de eu ter que responder, de eu respirar fundo e responder 1000 vezes a mesma questão, ele traz alguma tranquilidade para o portador de Alzheimer e não essa exposição de novo, você esqueceu, ou você está piorando porque você esquece cada vez mais. O estresse psicológico e depressão relacionados a essa condição, eu não vou melhorar, eu sou um estorvo, eu não sei mais nem quem eu sou. Agressividade, quando é contrariado, começa uma dependência física, algumas atividades se tornam penosas ou até perigosas, então ele não consegue mais, por exemplo, cozinhar, porque vira um risco. E o vocabulário vai perdendo palavras óbvias, né? Aquilo que a gente faz, o que é isso? É uma caneta. Então, ele consegue nominar uma caneta. Tem uma hora que ele não consegue mais o que é um objeto corriqueiro, normal. Na doença grave, a gente vai ter uma dependência física total, os comandos cerebrais já estão destruídos, ele depende para tudo, ele não anda e praticamente não fala, não se comunica, não reconhece mais ninguém nem a si mesmo, ele não sabe quem ele é, não se nomeia. Aparecimento de infecções, especialmente urinária e pneumonia, muitas vezes relacionados ao fato dele ficar acamado, dele ficar paralisado na cama, né, das imobilidades. A deglutição prejudicada, porque ele vai tendo flacidez da musculatura, a língua, a bochecha, o aparelho todo de mastigação vai ficando flácido. E o surgimento de feridas, problemas de circulação que passam longos períodos sentados ou deitados e que podem apresentar, então, as
lesões por pressão ou lesões isquêmicas por diminuição da vascularização. Reforçando aqui a importância da fisioterapia, da terapia ocupacional para manter ao máximo essa musculatura ativa e auxiliar nos processos de retorno venoso, de vascularização. O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, todos aqueles exames que a gente falou lá, tem alteração da B12, pode ter alteração por um problema hepático, um problema renal, a gente vai avaliar essas condições antes de dizer que é Alzheimer. Então, eu excluo as outras possibilidades diagnósticas. Uma boa história clínica, o que está acontecendo, há quanto tempo, exame físico e avaliação cognitiva. Avaliação cognitiva, vou usar aqui o Mini-Mental, vou usar o teste do relógio, pede para fazer o desenho, colocar os números dentro do relógio. Teste de fluência verbal, quero que dê o nome de 3 animais. Esses testes e esta avaliação dão uma certeza praticamente de 90% dos casos. Então, aqui na exclusão dos demais e quando esses resultados todos são positivos para Alzheimer. O diagnóstico laboratorial, então, um hemograma completo, uma demência antes, né, ou depois dos 65 anos, exames relacionados à função renal, à tireoide, aos eletrólitos, a função hepática, vitamina B12 e processos infecciosos, como é o caso de sífilis e AIDS. Então, vamos fazer os exames todos para descartar a possibilidade de alteração desses exames. E o diagnóstico de imagem, ele é o grande diferencial para fechar o diagnóstico. Então, ou uma tomografia, uma ressonância, mostrando esta imagem encefálica. Então, um encéfalo normal, preservado, e aqui um acometido de Alzheimer, diminuído em volume e aumentando os espaços vestibulares. Pode fazer um eletroencefalo, mas o uso da ressonância, da tomografia, eles já são confirmatórios para os resultados de exame. O tratamento, eu nem me detenho aqui aos nomes das medicações, certamente quando vocês se formarem, se Deus quiser, já terão novas drogas. Então, é entender que a proposta é uma inibição da acetilcolina que vai dar mais desgaste ao organismo. Então, são das medicações que são autorizadas pelo FDA. Normalmente, elas estão relacionadas com as fases iniciais. Então, fase leve e moderada, fase leve e moderada, fase leve e moderada. A gente tem uma ou outra que pode ser usada na fase terciária, mas, na verdade, é mantendo sintomatologia. Então, vai usar medicação para infecção pulmonar, para infecção urinária, para melhorar a vascularização, mas não diretamente relacionadas com o processo do Alzheimer. Tem um videozinho que eu não consegui colocar para vocês o som. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Aham. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o vídeo com o som. Ele tem 3 minutinhos.
Não deu certo de novo, certo? Ninguém conseguiu ouvir. Eu vou colocar essa aula lá no Teams e aí vocês conseguem ouvir o som. Na verdade, dá para entender um pouquinho do desenho, mas ela vai falando dessa evolução do Alzheimer, acometendo as áreas de memória, de fala, de processo, em cada uma das fases. Mas vai ficar disponível lá no Teams, vocês podem ver com som. Não sei como fazer para pôr o som aqui na aula, ao vivo. Bom, então, de Alzheimer, basicamente isso, e depois a gente pode tirar dúvidas. Vou começar falando agora de Parkinson. No Parkinson, ou doença de Parkinson ou mal de Parkinson é indiferente. Assim como no Alzheimer, quem descobriu o Alzheimer foi um médico alemão que desvendou o processo todo e o nome dele era Alzheimer. No Parkinson também foi um médico do sobrenome dele era Parkinson e foi quem deu o nome à doença. É uma doença degenerativa, crônica e progressiva, não tem cura, ela pode ser tratada retardando a evolução, mas não cura, que acomete, em geral, pessoas idosas. Entretanto, também podem ocorrer os sintomas como depressão, alteração do sono, diminuição da memória e distúrbio do sistema nervoso autônomo, que é o primeiro a ser identificado com a mudança de movimentos periféricos. Esse quadro de depressão, ele aumenta com o passar da doença, que pode estar relacionado às perdas ou às alterações hormonais cognitivas, alteração do sono também diminuindo os períodos de sono e se tornando menos comuns à noite e mais durante o dia. Diminuição da memória ou lentificação dos processos cognitivos. Eu levo um tempo para entender o que você foi dito, o que você disse, e para aí ter algum procedimento executor depois disso. Ocorre a perda de neurônios do sistema nervoso central numa região conhecida como substância nigra, que ela é bem central na altura das orelhas, dos ouvidos. Os neurônios sintetizam a dopamina, cuja a diminuição provoca as alterações motoras. Então, vai deixando de produzir a dopamina e, consequentemente, vai tendo reações periféricas. Aqui a gente tem um volume de produção, os sensores, né, aqui, que levam ao movimento normal, a diminuição da dopamina e os receptores, os sensores, por uma diminuição dessas manifestações. Então, são aqueles movimentos periféricos alterados, que são um quadro típico do mal de Parkinson, né? Então, aqui ele começa com essas alterações periféricas. Os principais sintomas motores se manifestam por tremor. Então, nos membros superiores, eu posso ter unilateral ou bilateral. Ele era conhecido como movimento de contador de moeda. Quando a gente mexia muito com dinheiro e não com cartão, tinha o de cobrador de ônibus, era um movimento de cobrador de ônibus. Ele juntava aquelas cédulas todas e ele ia contando, 1, 2, 3, 4, 5, né? Contando o dinheiro. E hoje a gente não tem mais isso, né? Vi uma reportagem que dizia que o alumínio é um dos causadores de Alzheimer devido à sua toxicidade no cérebro. Isso realmente é um fator predisponente? Eu desconheço alterações que sejam relacionadas a algum tipo de intoxicação para levar ao Alzheimer. Posso pesquisar um pouco, ver se eu identifico alguma coisa, mas nunca vi nada relacionado. Voltando aqui, então, a gente tem os sintomas de tremor, membros superiores e membro inferior, o pé fica, quando em repouso, fica nesse movimento. Rigidez muscular, normalmente a fixação dos braços em relação ao tronco e a diminuição da flexibilidade dos cotovelos. Então, eu dobro o cotovelo, fixa os braços em relação ao tronco e ele projeta o tronco. Essa rigidez, ela pode ser uma rigidez facial, tendo como se fosse uma máscara. Então, ele não tem mais expressão de alegria, de tristeza, de medo, de susto. Diminuição da velocidade dos movimentos, é uma bradicinesia.
Então, tanto nos movimentos dos membros superiores, lentifica o caminhar, lentifica a fala. E aí ele vai ter distúrbios de equilíbrio e marcha. Quando a gente avaliou a marcha, tinha lá o início, é normal ou é um início hesitante? No mal de Parkinson é um início hesitante. Ele não sai andando, ele faz uns soquinhos para depois sair andando. Então, esse distúrbio de marcha pode levar à queda, bem como o equilíbrio levar ao risco de queda. Pode o tremor em repouso ser unilateral ou bilateral. Uma rigidez axial, então eu tenho rigidez do corpo todo e facial, que altera a marcha, caracterizada por uma postura fletida para frente, redução do swing dos braços. A hora que a gente anda e que movimenta os braços, que tem lá um swing, uma ginga, ele não tem, porque ele enrijeceu e esse braço está colado no tronco. Então, quando ele tem algum movimento, é um movimento de festinação. Ele faz movimentos bruscos tentando segurar, ou parece que ele perdeu o equilíbrio. Então, esses movimentos são chamados de festinação. Dificuldade ao iniciar o movimento da caminhada e realizar as viradas. Se você o chama, ele não olha, ele vira o tronco todo para ver o que está acontecendo. Então, ele não faz uma virada sobre o próprio eixo, ele anda em torno para virar e retornar, se é o caso. Aqui. Então, mostrando aqui um problema de equilíbrio, os cotovelos dobrados e fixados contra o tronco, rigidez muscular, lentificação dos movimentos, falta de expressão facial, enrijecimento, uma máscara facial, encurvamento do tronco para frente, projeção desse tronco, os tremores, né, periféricos e os joelhos dobrados. Então, esta é a postura de um paciente com mal de Parkinson. Ela é uma doença que afeta 1,5% da população acima de 65 anos. É um distúrbio de equilíbrio que ocorre num estágio mais tardio, em que ele não consegue permanecer em pé, quando as respostas posturais já são mais comprometidas. Então, aqui a gente vai ter um processo de evolução, a evolução para o paciente ficar acamado ou ser um cadeirante, porque ele não consegue mais permanecer em pé. A marcha pode melhorar com o tratamento medicamentoso, mas o equilíbrio muitas vezes não é restaurado. Se a gente tem uma redução na produção de dopamina, o tratamento é a reposição dessa dopamina. Então, ele responde ao tratamento medicamentoso com o movimento periférico, essa diminuição da rigidez, mas não sempre o equilíbrio relacionado à região do labirinto. Para um diagnóstico, a gente vai ter 2 grupos de manifestações e a gente vai somar esses 2 grupos. No primeiro grupo, características da doença de Parkinson. Então, elas são muito mais relevantes, muito mais importantes e vão ter um peso maior no processo de diagnóstico. Tremor em repouso, aquele movimento do tremor. Bradicinesia, diminuição, lentificação dos movimentos. Rigidez, máscara facial, rigidez do tronco. E o início assimétrico, começa de um lado ou do outro e depois eles ficam simultâneos. No grupo B, são manifestações que podem aparecer em outras doenças, em outros quadros clínicos, mas que, se somados ao grupo A, podem levar para uma característica de de Parkinson, para um diagnóstico de Parkinson. As manifestações são sugestivas de um diagnóstico. Então, manifestações incomuns para o curso do que seria o Parkinson. Qualquer outra manifestação que não tenha relação. Instabilidade postural proeminente nos 3 primeiros anos do início dos sintomas. Então, aqui eu estou avaliando ao longo dos anos. A gente sabe que o Parkinson não é exclusivo de idoso. Tem jovens que desenvolveram o Parkinson. Aquele ator, acho que é James Fox, que fez o De Volta para o Futuro, bem novinho, ele desenvolveu, acho que antes dos 30 anos ele já tinha
um diagnóstico de Parkinson, vem tendo medicação, e faz tempo que eu não vejo para saber como está a evolução da doença. Fenômeno de congelamento nos 3 primeiros anos, a expressão facial, alucinação não relacionada à medicação nos 3 primeiros anos, presença de demência precedendo sintomas motores ou no primeiro ano da doença, então já tem um quadro de perda cognitiva, paralisia ocular, aquele olho fixado, olho de boneca, desautonomia sintomática e severa, não relacionada ao uso de medicações, isso é uma alteração do sistema nervoso, e uma documentação de uma condição conhecida como causadora de Parkinson e plausível conexão com esses pacientes, tais como lesão cerebral focal compatível com os sintomas, boxeadores. Éder Joffre, o Maguila, vários boxeadores desenvolvem a doença de Parkinson pela contusão cerebral. Tanto que hoje existe uma regra no boxe de que alguém que tenha sofrido nocaute só pode voltar a jogar depois de um X tempo para que haja essa recuperação. Os jogadores de futebol americano, mesmo com aquela proteção, a hora que ele faz o impacto cabeça contra cabeça, também acabam desenvolvendo algumas alterações neurológicas, cognitivas e também o próprio mal de Parkinson. Ou você avaliar se teve alguma queda, algum outro tipo de lesão. Os critérios de diagnóstico possível, né? 2 manifestações do grupo A, que são aquelas bem específicas do Parkinson, e pelo menos uma do grupo B. Nenhum sintoma do grupo B estar presente ou sintomas estarem presentes por pelo menos 3 anos e nenhuma das manifestações do B estar presente no momento. Esse é um que diz assim, olha, pode ser, né? Mas eu ainda não tenho certeza. E aí, como eu falei da medicação que repõe a quantidade de dopamina, a gente vai ter entre a medicação de eleição a levodopa. Então, eu já começo a ofertar uma quantidade pequena de levodopa e ele responde. Então, ele age bem em relação à reposição de dopamina. Então, ele respondeu à dopamina, ele tem as manifestações, é grande a probabilidade dele estar com Parkinson. E é provável, né? 3 manifestações do grupo A, ou seja, está quase completo, nenhuma manifestação do grupo B e a manutenção da resposta à levodopa também leva a uma caracterização do diagnóstico de Parkinson. O tratamento, ele pode ser dividido em não farmacológico, farmacológico e cirúrgico. O não farmacológico, ele vai depender de processos de educação, de adaptação. Então, é tanto o paciente quanto os familiares estarem informados das alterações, das mudanças todas cognitivas, das mudanças de caminhar, de equilíbrio, adaptar a casa, adaptar o meio, ter, de repente, órteses que vão dar mais firmeza para a execução das atividades que ele está acostumado. Também o tratamento de suporte com exercícios específicos e a nutrição adequada. Tem alguns grupos de atividade física para portadores de Parkinson com resultados bem expressivos, então, de melhorar a sustentação do organismo, de melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida. E o acompanhamento nutricional para que esse idoso não perca massa muscular uma vez que está diminuída a atividade física. Já nos farmacológicos, a gente cai na reposição da dopamina. O de eleição é a levodopa, mas existem outras possibilidades medicamentosas que podem ou ser associadas ou substituir a levodopa a hora que, por algum motivo, ela diminui o efeito ou ela deixa de fazer o efeito esperado. O Parkinson a gente não divide em
em fases, né? Se tem estágios do Parkinson. Não. É a doença inicial e aí você vai tendo perdas que não são estanques. Alguém pode perder mais ou ter mais déficit cognitivo, outros mais déficit de mobilidade, outros vão tendo dificuldade da fala, vai ficando arrastada. Aquele ator Paulo José, que teve Parkinson e os papéis mais recentes, ele está sempre sentado, ele tem uma dificuldade de fala, ele acaba sempre fazendo papéis que tenham essa condição. Os fármacos repõem a dopamina, né? Então, como ele não tem a produção de dopamina, você oferta uma quantidade de dopamina. Obviamente, não é a mesma coisa do que ela produzida pelo sistema nervoso, né? Ela é sintética e até ela chegar no mecanismo, nos receptores, ela vai se perdendo. Então, mesmo com grandes doses de dopamina, você não tem a mesma resposta do que ela é quando produzida pelo próprio organismo. A abordagem cirúrgica, ela existe há mais de um século, voltando lá para a minissérie da Mildred Hatchett, ela já tinha algumas intervenções, só que eram menos seguras e menos precisas. Então, nesse momento, a gente vai pensar num procedimento cirúrgico para Parkinson, lembrando um pouquinho o que é o marca-passo cardíaco. Então, você vai ter um eletrodo que faz a estimulação elétrica e ele tem uma bateria para condução. Então, ele é colocado bem próximo à substância negra, ali ele faz uma estimulação para melhorar a funcionalidade. O procedimento cirúrgico, ele é indicado para o início da doença e nem é indicado para todos os pacientes. Então, vai fazer uma avaliação clínica, vai fazer uma avaliação do histórico. Se tem, por exemplo, associado ao Alzheimer, já não dá para fazer a cirurgia. Se faz uso de alguma medicação, se teve alguma alteração bioquímica, ele não é compatível com o procedimento cirúrgico. Então, logo depois da cirurgia, você já tem uma redução importante dos tremores e dessa rigidez corporal, bem como da diminuição dos movimentos. Então, o que é o procedimento cirúrgico? O paciente é sedado sob anestesia local. A anestesia local é aqui para trepanação, que é um orifício feito na calota craniana para a introdução deste catéter, né? Faz 2 perfurações pequenas no crânio para a introdução dos eletrodos, que tem 1 milímetro, ele é mínimo. E esse eletrodo, então, ele vai ser implantado, posicionado na região subtalâmica para a estimulação desses movimentos periféricos. Uma vez instalado, depois de 2 ou 3 dias, ter certeza de que ele não migrou para nenhum local, que ele está fixo na região determinada, é conectado o marca-passo, o estimulador elétrico e ajustado para a carga horária, para a carga elétrica necessária e para a quantidade de estímulos, com que frequência esses estímulos vão sendo ofertados para esse paciente. E eles apresentam uma melhora no dia seguinte do início da estimulação, ele já diminuiu ou não tem mais os movimentos periféricos e involuntários, que é o que costuma causar tanto desconforto, e que o relato do paciente é que ele perde equilíbrio e ele acaba sendo constrangedor. Você olha aquele movimento, você sabe que aquela pessoa tem Parkinson. E muitas vezes, a hora que você começa a olhar e ele percebe que você está olhando, o movimento aumenta por conta do constrangimento, ou se ele recebe um estímulo, ele vai ter que conversar, ele vai ter que ter uma resposta. E esses quadros ansiosos aumentam a velocidade dos movimentos. Eu acho que esse é o último slide. Exatamente. Dúvidas? Acrescentar, perguntar, corrigir? Não, nada? Ninguém quer colocar nada?
Então, só retomando a informação que eu dei lá no começo da aula, eu deixei um exercício lá no Teams para vocês. O exercício deve ser feito até dia 11. Na segunda-feira, dia 12, eu posto outro exercício. É um teste que vocês levam 5 minutos para responder. E eu vou fazer ao longo de outubro, são 4 exercícios que serão postados, cada um valendo 75 pontos, ao todo 300 pontos ao longo do mês de outubro. No mês de novembro, a gente tem uma prova valendo 700 pontos, e aí você pode ter até 1.000, que seria a nota 10. A gente ainda vai ter a prova sub e o exame, sempre no dia e horário da prova, então, da aula. Então, a prova vai ser das 10 às 11h15, que ela vai ficar disponível para vocês realizarem. Mais alguma dúvida, pergunta? Assim que eu acabar de corrigir, então o quiz eu deixo aberto até domingo, a hora que eu fecho para lançamento das notas, eu passo a resposta para vocês, tá bom? Mais nada? Semana que vem não tem aula, é dia dos professores, nem na quinta, nem na sexta-feira, e nem na segunda, que é feriado. Então, semana que vem vocês têm aula terça e quarta-feira. Tem que se organizar muito bem para preencher a semana tendo aula só terça e quarta. Eu acho que vou pôr um exercício bem complexo para preencher a semana de vocês. Certo? Bom, então, bom final de semana, bom feriado para vocês e até daqui 15 dias. Professora, sobre as aulas práticas, o que tem, Iago? Já foi passado para vocês o calendário, não foi? Professora Patrícia e as professoras da prática não passaram? Bianca, tem o calendário já das práticas? Tem sim, olha lá, a Elisângela dizendo que isso já está divulgado. Tem sim, professora, está lá no Teams. Tá bom. Então, Iago, por Teams. Bom, então, vou desligando aqui, tá bom? Bom feriado, bom descanso para vocês. Beijo.